Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao painel de varejo da 4ª edição da Money Week. Eu sou o Renato Breia, sou sócio fundador da Nord e hoje eu vou mediar esse painel que é tão importante para a economia do nosso país. Comigo hoje eu estou com a Aline Cardoso, que é gestora de renda variável da Equi Asset. Tudo bem, Aline? Tudo bom. Também para falar com a gente hoje, temos dois convidados que estão com a gente nos telões. A gente tem o Hans Melcher, que é diretor de RI da Multiplan. Tudo bem, Hans? Tudo ótimo. Ótimo. Prazer. E também com a gente tem a Melina Rodrigues, que é Head de Relações com Investidores da Vivara. Tudo bem, Melina? Tudo bem, Breia. Obrigada aí pelo convite. É um prazer participar aqui com vocês. Prazer é nosso. Bom, eu queria começar com uma pergunta que eu acho que é a dúvida de todo investidor. Eu queria começar, inclusive, com a Melina, porque a gente teve Dia das Mães agora, né? E a Vivara tem tudo a ver com o Dia das Mães. Queria que você passasse um pouco do sentimento de vocês em relação a essa reabertura, né, do varejo, do reaquecimento do setor de vocês. Depois eu pedi também a mesma explicação para o Hans, também pedi depois para a Aline comentar um pouco aqui o que ela está vendo. Legal, Breia. O Dia das Mães é a nossa terceira data mais importante, pensando sazonalmente aí, ela vem depois de Natal e Black Friday, então é uma data muito relevante para o nosso varejo. A gente teve um desafio de estratégia, porque quando nós pensamos na estratégia do Dia das Mães, a gente não sabia se as lojas estariam abertas, né? Então, foi de fato desafiador pensar em toda a estratégia para operar online, mas tudo configurou de forma boa para o nosso negócio, a gente acabou operando com loja aberta, o que foi excelente para o desempenho de vendas. Maio até o dia 14 ali, a gente deu um pouquinho de informação no call de resultados, então não é nenhuma informação que está restrita. Foi o melhor Dia das Mães da história da Vivara, então de fato a gente tem ouvido isso de outros varejos também. Eu acho que de fato a economia está retomando, as pessoas de fato estavam querendo voltar, né, para o shopping ali, para consumir, enfim, comprar, e para nós especialmente foi um Dia das Mães muito, muito relevante aí para essa retomada, tá? Legal. Hans, vocês que estão aí, né, com o pulso, vocês conseguem ver realmente a retomada, né, de fluxo no shopping. Como é que foi isso para vocês agora nos últimos meses? E o que vocês têm visto também para frente em termos de retomada, né, de atividade nos shoppings, né? Os shoppings acabam tendo vários serviços que tem tanto a parte de consumo quanto até de experiências, né? A gente teve que lidar ainda com um certo fechamento, não só de horário, mas até de capacidade. Então, um exemplo que eu também dou seria assim, os encontros com os pais, ou mais especificamente com as mães, no Dia das Mães, você poder lá estar a família junta, dando um abraço, teve ainda certas restrições. A gente, por exemplo, tem hoje em dia já mais de 10% da nossa ABL, área bruto locável, área focada em alimentação, que teve que reduzir a capacidade. Da mesma forma, serviços que a gente tem muito no shopping, você queria talvez dar um dia de spa para sua mãe, isso não ficou tão fácil. O que a gente percebe hoje em dia é que nosso desempenho está muito atrelado à abertura e fechamento. O nosso shopping é muito pautado pela experiência e menos pelo simples varejo de entrega ou algo similar. Então, as pessoas hoje em dia vão muito para o shopping por causa de todos esses serviços, academia, assim por diante, e isso foi um desafio, né? Mas o que a gente percebe também é exatamente como a gente ouviu agora, a retomada é muito forte. Assim, a gente percebe claramente que as pessoas, à medida que os shoppings voltam, as pessoas têm o hábito, têm o gosto, têm a felicidade de voltar ao shopping. Então, obviamente, maio foi muito melhor, né? A gente contou, infelizmente, com uma fase muito triste de, não sei se é a segunda ou terceira onda, em março. Em abril, a gente já começou a funcionar mais horas e em maio esse número aumentou muito. Só para botar um pouco mais de números aqui, em março a gente estava operando por 26% do horário, em abril estávamos em 41% e agora em maio a gente já está beirando os 90%. E a venda vai de acordo. Legal. Queria aproveitar e fazer um gancho aqui com a Aline, que olha varejo de maneira mais ampla, né? Uhum. Como é que você tem visto o comportamento para as diferentes empresas, principalmente listadas na Bolsa? Legal. Em relação às empresas listadas, os comentários que eu vi é que, assim, de fato, teve uma aceleração nas vendas grande em abril e em maio. Só que você tem que observar que a gente está vindo de uma base muito baixa, que praticamente o pico da pandemia no ano passado foi março, abril, né?
março, abril e maio, quando as lojas estavam todas fechadas. Então, o que eles dizem, o melhor é comparar com 2019. Nesse caso, ainda está um pouquinho abaixo, em torno de 5%, mas a tendência é super positiva. Então, imaginando que a gente não tem uma terceira onda e as lojas permaneçam abertas até o final do ano, a gente deve ter um ano bastante positivo para o varejo. Legal. E eu queria aproveitar, então, fazer uma pergunta aqui que surgiu dos participantes, né, para o Hans. Como é que foi a questão da inadimplência, né, durante a pandemia, e como é que está a questão da renovação dos aluguéis? Acho que isso impacta também em Vivara, né? Vivara pode até depois, a Melina pode até contar essa transição da Vivara para o shopping, mas também na parte online. Vou começar primeiro com o Hans. A Multiplan, desde o começo da pandemia, ela teve uma grande parceria com todos os seus lojistas. Essa pandemia, lembrando, começou em março, e logo em março mesmo, a Multiplan tomou medidas muito drásticas, assim, tanto na sede, com redução de pessoal e outras medidas de retenção de custos, como nos shoppings, obviamente. Então, a gente reviu processos, a Multiplan já tem uma estratégia ESG, de ambiental, de social e governança, que tem reduzido custos a longo prazo dos nossos shoppings, e isso tudo fez com que a permanência no shopping ficasse mais barata. Só que, além disso, a gente também ofereceu em março e esses primeiros meses todos uma isenção de aluguel para os lojistas que estavam com a loja realmente fechada por decreto. Isso deu um grande alívio para os nossos lojistas. Da mesma forma, a gente ajudou eles oferecendo vendas online, oferecendo eles centros de distribuições, como a Delivery Center, que é uma empresa na qual a gente tem participação. A gente integrou eles ao nosso aplicativo. Então, a gente tentou ajudar de todas as formas possíveis, e nesse último ano a gente deu de benefício ao nosso lojista mais de R$1 bilhão. Só para botar isso em perspectiva, em 2019, que seria um ano mais normalizado, a gente teve um lucro de R$500 milhão. Então a gente deu o dobro do lucro de 2019 em benefícios aos lojistas, buscando exatamente essa parceria. Agora a gente começa a já ter uma retomada das vendas, a gente começa a já ver a saúde financeira melhorando, e a gente vem gradualmente aumentando mais e mais os aluguéis. A gente sempre tem aqui no mercado de shopping center uma métrica chamada custo de ocupação, que é o percentual das vendas que o lojista gasta para ficar no shopping. Isso inclui tanto o fundo de promoção, que é o marketing que a gente faz, quanto os encargos, que é o custo do próprio shopping, de luz, eletricidade e água, como também o aluguel. E, obviamente, à medida que a gente vai tendo mais serviços, vai tendo mais aluguel, a gente aí teve um aumento da inadimplência durante a pandemia, mas, por exemplo, comparado com o segundo trimestre do ano passado, isso vem diminuindo. Então, a gente tem sempre trabalhado junto com o lojista para ter um ponto de equilíbrio que a gente consiga ainda manter a nossa receita e que o lojista ainda consiga manter a sua saúde. Legal, eu queria saber também da Melina como que a Vivara se comportou, né? Se mudou muito o modelo de negócio para enfrentar a crise. Queria que você contasse um pouquinho também da estratégia digital, que eu acho que é uma coisa bem forte, né? Que muitas varejistas perceberam e mudaram o modelo de negócio para depender talvez menos do fluxo do shopping. Sem dúvida, o ano de 2020 foi um catalisador de estratégia digital, né? Quem não tinha precisou se adequar de forma muito rápida para que essa pudesse ser a forma de maximizar vendas, dado que a gente passou um bom período aí de lojas fechadas, né? A Vivara, ela por origem, né, é uma empresa de varejo físico. A gente já tinha um online que representava ali próximo a 7,5%, 8% da receita, então era um online relativamente pequeno, né, quando você imagina que vai ficar completamente dependente desse canal. Então, a primeira decisão lá atrás foi, de fato, buscar estratégias e iniciativas que pudessem maximizar a venda desse canal, né? Acho que a iniciativa mais emblemática e que ela acaba ficando de agora para frente, né, que foi um divisor de águas para a gente ali, foi justamente o projeto Joias em Ação, que é um projeto que a gente trouxe a vendedora da loja para vender também no online, fazendo uma espécie de consultoria online. O projeto começa bem pequenininho em abril de 2020 e hoje ele ganha uma grandeza dentro da estrutura. Hoje ele já representa entre 35% e 40% da venda online. E ele ajuda também a gente a equalizar o mix, né, do online com o mix de loja. As vendedoras, elas atuam numa plataforma, num aplicativo que a gente criou especificamente para esse programa. Ela atua logada, então ela não faz nada diretamente pelo WhatsApp, ela faz tudo dentro de uma plataforma logada para garantir rastreabilidade
prioridade daquele contato, e ela atende tanto de forma proativa, ela acessando clientes frequentes, como de forma reativa, né, receptiva, recebendo contato, recebendo a demanda de algum cliente que busca por consultoria ali no site. Só para dar um pouco mais de cor nesse projeto, né, o projeto Joias em Ação hoje está com 1.600 vendedoras conectadas dentro do aplicativo. O mix de vendas, quase 70% das vendas feitas por esse formato de venda digital é joia, então isso ajuda a gente a equalizar margem, a gente equalizar mix com mix de loja, e realmente é uma iniciativa que veio para ficar, porque é uma forma, inclusive, de a gente aumentar a produtividade da vendedora, né? Nos horários fora de horário de pico, a gente consegue dar aquele atendimento que já é tão consagrado na loja Vivara também para o online. Eu acho que tudo que foi feito para maximizar a venda do online, ele vem de forma estrutural, né? A gente acelera uma série de projetos, integra estoques, oferece o estoque de uma forma unificada para o cliente. O estoque deixa de ser um estoque da loja, ele passa a ser um estoque do cliente, o cliente que vai decidir onde comprar, como receber, enfim, sem que a gente limite, né, a visibilidade de estoque dele. Isso é conveniência, isso veio para ficar. A gente tinha lá atrás, né, existia uma definição ali, uma tese de que o negócio de joia, ele dependia mesmo do ver e provar. De fato, a gente acredita muito que o varejo físico, no nosso mercado, é o varejo principal, né, a principal ferramenta de contato com o produto. Mas a coexistência dos dois canais, ela veio para ficar. Assim, a gente não consegue mais fazer varejo se não imaginar o cliente como um só e ele decidindo qual a conveniência que ele quer buscar naquele consumo que ele faz. Isso para a joia vale também. Legal. Aline, como é que você tem visto as empresas se readequando a essa realidade? As que já eram do digital aceleraram algum tipo de iniciativa e as que viviam do varejo físico, como estão se readequando a essa nova realidade? Eu acho que ano passado foi uma revolução para todo mundo, né? Eu acho que quem percebeu que só tinha lojas físicas, o cara praticamente ficou sem venda. Então você teve uma correria enorme, algumas empresas estavam mais avançadas, como no caso da Vivara, no caso da Arezzo, por exemplo, mas outras praticamente não tinham venda online. E aí empresas como Localweb, Vetex foram extremamente importantes nesse processo, porque eles conseguiram de maneira muito simples conseguir plugar o online na plataforma das empresas. Outro movimento interessante que a gente viu foi essas empresas passando a vender nos marketplaces. Então você vê lojas oficiais de várias lojas, de várias marcas, no Mercado Livre, na Magazine Luiza, na B2W. Esse foi um outro canal bem importante que representou no ano passado para as empresas. E eu imagino que, assim, apesar da reabertura do varejo agora, volta da mobilidade, eu acredito que as vendas online devam desacelerar um pouco, mas ainda continua forte, porque esse hábito foi incorporado pela população. A gente ficou basicamente um ano consumindo quase tudo 100% online, e as pessoas gostaram, viu que o nível de serviço é bom, a experiência do usuário é boa, e acho que devem incorporar isso para frente. Legal. As empresas de varejo na Bolsa, a gente tem um pouco de tudo, né? Eu queria que você contasse, assim, a gente teve uma queda muito brusca, a gente teve primeiro um otimismo pelas empresas que vendiam online, né, em detrimento do varejo físico. Depois eu acho que houve uma frustração para os investidores, então o varejo foi penalizado aí nas últimas janelas. Como é que você tem visto isso também? O que você entende hoje que tem de oportunidade, o que vocês estão olhando lá? Eu acho que tem, assim, o varejo primordialmente físico, né, que tinha pouco online e ainda hoje em dia representa pouco, está extremamente barato. Então você tem, na verdade, todos os cíclicos domésticos estão num valuation muito atrativo. A gente tem meio que duas bolsas. Uma bolsa das commodities e dos players de e-commerce e uma outra dos varejistas que ficaram de portas fechadas, das empresas de logística, etc., que estão num valuation muito atraente. E obviamente, assim, a gente sabe que tem todos os riscos de ter uma nova cepa, de ter uma terceira onda, mas a vacinação está acontecendo no ritmo aquém de outros países, mas está acontecendo e provavelmente até o final do ano, 85% da população adulta deverá ter sido vacinada. Então, eu acho que a mobilidade, esse vai ser um ano de transição, mas volta ao normal em 2022. Sim. Queria aproveitar e perguntar para os nossos convidados, né, assim, se essa mudança agora, uma visibilidade um pouco maior, né, do que vai acontecer para os próximos meses, se isso já retomou para vocês
iniciativas, por exemplo, investimentos, né? Não sei se a Multiplan tinha ideias de fazer greenfield, ou de comprar novos shoppings, e mesmo assim a Vivara também tinha projetos que estavam parados, que agora, com uma visibilidade maior, vão ser projetos que vão ser tocados daqui para frente. Perfeito. A gente teve, na verdade, aqui várias rodadas de planejamento de como é que seria 2020, os anos seguintes. O processo de aprovação do orçamento realmente passou por várias versões, porque a questão era exatamente a gente prever quão longa seria essa pandemia, quanto tempo os shoppings ficariam fechados, e com isso também a gente teria que orçar quanto a gente estaria nessa parceria junto com eles. Mas, durante todas as versões que a gente fez do orçamento, uma coisa não mudou, que é exatamente essa parte de projetos de longo prazo, de expansões, de greenfields e projetos multiuso, torres comerciais, residenciais. Isso desde o começo não mudou. A Multiplan segue, então, com o seu plano de expansão, e a gente tem, inclusive, um shopping que a gente vai abrir no final desse ano, né? Vocês estavam discutindo até um pouco a questão de precificação. A gente, hoje em dia, percebe que muitas pessoas ainda veem essa questão de inovação digital como a única mudança que teve, como a maior mudança, e não percebem, talvez, como várias empresas mudaram. A gente mesmo, às vezes, ainda vê pessoas perguntando sobre e-commerce, que, para mim, já é uma coisa que já é muito do passado. Da mesma forma que pensar em multicanal é algo que também está no passado. O futuro, ele é muito pautado em omnicanalidade, e a gente vê que, nesse caso, os shoppings têm contribuído muito. Nós servimos, hoje em dia, para vários lojistas, não só como um ponto de venda, que, aliás, é algo que hoje para a gente é até secundário, mas a gente serve exatamente como centro de distribuição e, mais importante, um centro de contato, de experimentação. A gente vê, hoje em dia, o nosso mix muito pautado em serviços, em alimentação. São tipos de segmentos que a gente está tentando digitalizar, mas eles digitalizam até certo ponto. Nossa, a gente está oferecendo hoje em dia ao centro médico que a gente tem no nosso shopping a opção de você marcar a sua consulta online. E algumas você pode até atender online, mas outras, como mesmo alguns testes, você acaba tendo que ir para o shopping. E a gente acha que a gente tem que oferecer exatamente isso, o melhor dos dois mundos. E a gente vê hoje em dia o varejo expandindo para isso. Shoppings que ofereçam para o lojista mais do que um ponto de venda, e que ofereçam para o cliente mais do que ainda alguns acreditam ser um tempo de consumo. Os nossos shoppings são pautados exatamente no lazer, no prazer, na experiência, e a gente vê a demanda sendo muito forte. Então, nesse momento, inclusive, apesar da gente ver os nossos shoppings ainda fechados, a gente vê bem claro uma migração de ruas e lugares que não oferecem esse tipo de serviço para os shoppings. Inclusive, a Multiplan, nos últimos 2 trimestres, tem quebrado o recorde de locação. A gente está alocando mais lojas e a preços bem atrativos. Tem os resultados para quem quiser dar uma olhada. E, com certeza, essa percepção ainda não ficou tão clara. A grande verdade é que o varejo mudou muito, mas não é que ele só mudou o digital. Ele, hoje em dia, ele é um digital e físico junto. E quem viu isso, ou já vem visto isso há muitos anos, segue nessa estratégia. Ou seja, o Brasil ainda tem a carência de bons shoppings, de projetos multiuso que te trazem conveniência, de shoppings maiores que tenham exatamente essa pegada, de ajudar o lojista a ter valor naquele ponto e ao nosso cliente uma experiência única. Então, os nossos planos, nesse sentido, seguem inalterados. Legal, queria aproveitar e perguntar para a Melina, então, quais são os planos para a Vivara daqui para frente? E se mudou alguma coisa, retomaram algum plano que estava adormecido aí por conta da pandemia? A gente, diferente do que foi feito ano passado, né, quando nós tivemos os fechamentos ali mais de todas as lojas no final de março, a primeira decisão que a companhia tomou foi justamente de proteger o caixa, né? Ninguém tinha visibilidade do cenário que estava por vir, e foi uma decisão rápida e necessária. A gente paralisou ali os investimentos que ainda não estavam em andamento, o plano de expansão ficou interrompido, a gente tinha uma perspectiva inicial de fazer 50 lojas em 2020, e aí logo no final de março, ali, com o fechamento das lojas, esse plano foi reduzido para 21 lojas, que eram as lojas que já estavam
com a expansão em andamento, né, com obra em andamento, justamente pela baixa visibilidade, né. Quando o cenário foi ficando um pouco mais claro, né, e a gente conseguiu, desde o segundo trimestre do ano passado, que foi o trimestre mais crítico em termos de operação, a gente se surpreendeu mês após mês com o desempenho do e-commerce. O e-commerce, de fato, conseguiu absorver muito, neutralizar, de fato, o efeito das lojas fechadas. E esse ano, com o aprendizado que a gente teve no ano passado, a decisão foi exatamente o contrário, tá? Eu acho que bem em linha com o que o Hans comentou aí, a decisão é não paralisar investimentos estruturais que vão ser importantes para que a gente tenha uma jornada fluida aí no médio e longo prazo. O plano de expansão está mantido, a gente volta para aquele ritmo ali de 40 a 50 lojas, metade lojas Life, metade lojas Vivara, que é aquele conceito mais tradicional da Vivara. A gente começa um pipeline de projetos do digital, que isso sim é um projeto que inicialmente ele seria feito de forma mais gradual e agora ele vai ser acelerado por razões naturais aí desse novo contexto de mercado. E até em linha também com o que o Hans falou, a gente concorda muito com isso aqui na Vivara, é um pouco da nossa visão. Eu acho que o desafio agora do varejo vai ser justamente levar o digital para dentro da loja, né? A gente precisa ser capaz de criar uma plataforma que consiga fazer pedido de qualquer lugar da mesma forma, com a mesma conveniência, né? Acho que é isso que é o grande desafio do varejo. A gente tem isso como um dos projetos estruturais aqui para 2021, para o curto prazo, justamente para a gente eliminar esse gap, né? Eliminar qualquer tipo de atrito entre as experiências de um canal com o outro, para que ela seja uma experiência fluida e única, né? Que o cliente não veja diferença nessas experiências, para que a gente comece a acelerar, de fato, essa omnicanalidade, que realmente é o que de fato interessa, né? A gente tem chamado de omnicommerce, né? Que é uma plataforma, de fato, única e capaz de receber pedidos de qualquer canal. Eu acho que essas alavancas, elas estão dentro do nosso pipeline para 2021 e elas vão ser super importantes para que a gente mantenha o ritmo de investimento e de consolidação de mercado que a gente ganhou com essa pandemia, né? A marca acabou saindo bastante vencedora desse período mais turbulento aí de pandemia, e isso com certeza vem para ficar nos próximos anos. Aline, você também vê no varejo, falando com as outras empresas que você acompanha, você também vê essa mesma postura? Todo mundo já está mais confiante de voltar a retomar projetos, ou você vê isso diferente de setores dentro do varejo específicos? Não, acho que sim. Acho que, de certa forma, as empresas deram uma paralisada nos planos de expansão e agora estão voltando. Mas, por outro lado, o mix do CAPEX é um pouco diferente. Ele está indo muito mais para o digital e um pouco menos para o físico, né? Até porque eles perceberam que o digital ele pode suprir preencher o espaço do físico. Então, você não precisa abrir mais uma loja numa determinada cidade. O e-commerce ele pode suprir essa necessidade com menos capital. Então, mas assim, acho que as empresas agora estão mais confortáveis, vem uma luz no fim do túnel, com vacinação, com volta da mobilidade, e estão mais confortáveis sim em voltar a investir. Legal. Acho que, Hans, a pergunta que vem em seguida, né, se todas as empresas estão caminhando para o digital, como é que vocês veem isso para os shoppings? Eu sei que a Multiplan tem uma história de shopping mais relacionada talvez ao serviço, à experiência, não só, né, ao varejo. Mas como é que vocês veem essa questão? Né? Se gera algum tipo de impacto para os projetos que vocês já tinham planejado? O que a gente acaba vendo exatamente é essa migração do varejo. Às vezes a gente percebe que o varejo físico certamente vai diminuir. Aqui eu não vou, não há como negar que hoje em dia parte do varejo físico foi para o online, e eu acho que é óbvio, tem uma conveniência. Digo além, não é só a venda, existem realmente serviços que no online são mais interessantes. Eu, por exemplo, eu tenho uma estatura alta, eu preciso de sapatos grandes. Muitas vezes eu chego numa loja e eles não têm meu tamanho. Se eu pudesse verificar antes de ir para o shopping se eles têm aquele sapato, eu posso talvez, comprar online, B, eu posso saber que aquela loja tem o sapato e eu vou lá para a loja e vou comprar ela lá. Então, assim, o que a gente percebe é que hoje em dia, como foi dito aqui também pela Vivara, é essencial que você tenha os dois mundos. Até uma joia, em alguns casos você já conhece o produto, já viu,
passou na vitrine, viu lá, mas você não comprou naquela hora porque a sua esposa estava do lado, ou porque você teve que fazer outra coisa, mas você chega em casa, já viu a joia, conhece, sabe que é uma marca que você confia, e você compra. Então, hoje em dia, o shopping ainda é muito importante para a exposição de produto, para testar e assim por diante. Agora, uma coisa que também está acontecendo no varejo é uma migração. Então, por exemplo, hoje em dia a gente vê que, infelizmente, não tem como um shopping menor, ou numa localização não tão privilegiada, ou um pequena galeria, ou mesmo a rua, competir com um shopping de qualidade. O shopping ele tem investimentos em marketing muito maiores, ele tem reduções de custos muito maiores que esses lugares, ele tem estacionamento, segurança, ar-condicionado. Então uma coisa que a gente já tem visto no mundo há muitos anos, e lembrem-se todos que essa migração que agora aqui no Brasil está muito em pauta do digital, já acontece devagar no Brasil, mas muito rápido em outros lugares do mundo. E a gente viu, inclusive, que muitos shoppings lá fora ficaram um pouco no passado, porque a localização não era tão boa, eles não tinham como se adaptar. Mas no caso da Multiplan, o fato de serem shoppings centrais, o fato de eles poderem ser, na verdade, um centro de distribuição rápido, com entregas feitas via nosso sistema em 2 horas, o fato das pessoas irem para o shopping porque é a praça pública, é o lazer, da mesma forma que você não consegue, vamos lá, digitalizar a praia ou um parque, você vai lá para o shopping, para usufruir do abraço com seus amigos, uma comida bem servida, para você poder encontrar seus amigos. É esse o uso do shopping da Multiplan. Então, de forma geral, sim, eu acho que entre aberturas e fechamentos de lojas, a gente certamente vai ter mais fechamentos. Mas, se a gente for ver a prioridade do lojista, é ele estar em boas localizações. E como bem exposto anteriormente, talvez ele não vá para uma cidade menor, para um bairro não tão bom. Aí, realmente, o digital pode ser uma opção. Mas nos principais centros, o shopping acaba sendo uma estratégia barata, porque ele já está lá. Então, uma logística reversa, que é cara, acontece rápido. Uma entrega no um shopping bom localizado, acontece de forma simples. A interação está lá. A exposição, a internet ela é muito grande, então o esforço de você chegar no cliente também é muito complicado, e a concorrência também é grande. Com um shopping de qualidade, você tem lá um consumidor focado, e isso a gente vê muito forte. Então, apesar de eu ser não tão otimista em relação ao varejo físico como um todo, eu sou muito otimista em relação a bons pontos e bons shoppings. E eu peço desculpas que eu repito, mas não é por menos que a gente tem, de certa forma, até se surpreendido com o recorde de locação que a gente está tendo nos últimos 2 trimestres. E essa demanda segue forte, as vendas também seguem forte. E a gente, inclusive, também já vê hoje em dia os aluguéis já voltando aos níveis de 2019. Exatamente porque a gente vê os shoppings reabrindo, as pessoas voltando e os lojistas buscando esses melhores lugares. Então, isso nos dá conforto. Eu queria fazer uma pergunta para a Melina. Vocês acham que eu tenho a sensação de que há uma demanda reprimida, o pessoal não gastou durante muito tempo e parece querer gastar mais agora. Vocês têm essa sensação hoje lá na Vivara, Melina, ou não? Assim, é só uma retomada para o normal? Não, a gente tem essa sensação sim. Eu acho que os fechamentos, quando eles são relativamente curtos, eles deixam as pessoas quase que em stand-by, né? Eu não vou comprar agora, porque depois vai abrir, daqui 15 dias eu vou no shopping e compro quando reabrir. O ano passado isso foi muito forte, porque a gente via exatamente isso. O momento inicial do fechamento do shopping, a gente não sentia uma migração imediata para o e-commerce, né? Ele demorava um pouquinho para rampar. E aí, quando isso ia se estendendo e aquele cliente ia entendendo que, de fato, o shopping vai demorar para abrir, aí sim a gente começou a ver uma migração para o e-commerce. E esse ano foi exatamente a mesma coisa, né? A gente teve um março ali mais comprometido, né? Porque o e-commerce, apesar de rodando com um nível extremamente acelerado, a gente via ainda um represamento dessa venda. A partir do momento que os shoppings abriram, a partir do dia 18 ali de abril, né, em maior escala, a gente de fato viu essa venda voltar. Tem um fator sazonal, que era justamente véspera de Dia das Mães, né? Mas a campanha já estava no ar, por exemplo, desde o início de abril, e a gente viu um fluxo voltar muito forte para a loja. Tem essa questão de represamento, sem dúvida, e o ano passado um outro fator que a gente viu foi a questão de indulgência, né? As pessoas deixaram de viajar, deixaram de ir para o restaurante e acabaram se presenteando com um presente de maior valor agregado. A joia funcionou muito bem para marcar momentos mesmo à distância, então as pessoas presentearam as mães com um item mais especial ali, porque estava longe pela primeira vez, talvez. Então, isso foi um comportamento que a gente identificou, sim, nos nossos clientes.
Legal. Acho que tem uma pergunta que todo mundo quer saber, né, Aline? É assim, onde estão as grandes oportunidades? A gente teve setores que foram impactados de maneiras diferentes e as ações das empresas também foram impactadas de maneira diferente. Onde vocês enxergam aí as grandes oportunidades, as grandes assimetrias na Bolsa? Um setor que eu acho extremamente barato hoje é o setor de shoppings, né? É um setor que, se você olha para o custo de reposição, ou seja, qual é o custo de você construir um shopping novo hoje, né? Ele é maior, muitas vezes, do que o shopping está listado na Bolsa. E para você construir um novo Barra Shopping, um novo Shopping Morumbi, um novo Shopping Iguatemi, que são shoppings icônicos, né? É impossível, você não tem mais essa disponibilidade de terreno, etc. Então, eu vejo o setor de shoppings extremamente barato, eu acho que ele já começou a andar um pouco e vai andar ainda mais conforme a mobilidade volte a crescer. E o setor de varejo também. Não é à toa que a gente está vendo um movimento de M&A, né, de fusões e aquisições enorme no varejo. Então, a gente viu Arezzo com Hering, Soma com Hering, e, enfim, vários outros deals acontecendo. Por quê? Porque as ações são muito deprimidas e negociando em torno de 30% a 40% abaixo do preço pré-pandemia. Tá, legal. Eu queria saber se você tem uma pergunta, só eu fiz as perguntas para os convidados, acho que você podia ajudar a gente aqui, já que legal. Você está aqui. Eu estava curiosa, Melina, sobre o projeto que vocês anunciaram da Life, né? Porque a Life era uma marca, era uma segunda marca, né? Que ficava até dentro da loja, dividia o espaço com a loja da Vivara, e agora vocês vão fazer um rollout da loja standalone. Eu queria entender um pouco esse projeto, qual é o perfil desse consumidor e o que vocês esperam? É um projeto que a gente está dedicando tempo e atenção integral aqui na Vivara, né? Um projeto super importante para 2021. De fato, a loja Life, né? A Life como marca, ela nasceu como uma coleção dentro da Vivara. E ela, em toda a sua trajetória desde 2011, ela nunca ganhou característica de unidade de negócio, né? De marca isolada. É a primeira vez que a gente faz esse movimento de empoderar ela como marca, né? Empoderar a marca Life. E para fazer isso, o que a gente fez foi desenvolver todo um posicionamento novo que vai desde desenvolvimento de produto, equipe, enfim, que converse com esse novo posicionamento, até arquitetura de loja. A gente abriu a primeira loja no novo conceito na segunda-feira, dia 17, agora de maio. É um projeto bem específico para a Life, que conversa com esse público mais jovem, né, que é o público que consome Life, que usa Life, para que a gente, de fato, consiga empoderar essa marca. Para a gente, esse é um projeto que vai destravar bastante valor aí no médio e longo prazo. A penetração da Life como canal hoje é de menos de 3%, então a gente tem muito espaço para evoluir com esse canal. Lembrando que a gente não deixa de vender Life dentro de Vivara, né? Ela continua sendo um produto ali, uma categoria dentro de Vivara, mas ela vai ganhar vida própria, ela vai ganhar espaço próprio para a gente conseguir capturar esse cliente mais jovem. Hoje, quando a gente analisa o perfil do cliente que compra a Life, ele é muito similar ao perfil de cliente de Vivara. É a mulher ali de 30 a 45 anos que muitas vezes compra para presentear, na grande maioria das vezes, na verdade. O que a gente está pretendendo com esse projeto é conversar e criar identificação com a cliente que de fato usa a Life. A mulher de 20 anos, 20 a 25 anos, que hoje, muitas vezes, não tem muita conexão com a loja da Vivara, por ser uma marca mais sofisticada, mais de luxo, e que não conversa com essa mulher mais jovem, né? Então, para a gente, a Life é uma forma de renovar nossa base de clientes, né? Trazer essa cliente mais jovem para dentro da base, e, de fato, criar uma nova marca com comunidade de negócio empoderada e com características próprias ali para evoluir no médio e longo prazo. Legal, queria dizer que eu já comprei Life para minha afilhada e ela adorou. Tá? Ela gostou Coisa muito. boa. Ó, a gente está caminhando agora para os 10 minutos finais. Eu queria que o Hans fizesse as considerações finais sobre o que ele tem visto a respeito do setor, quais são os principais drivers, né? O que o investidor tem que estar ligado aí nos próximos meses, dos sinais importantes que o setor de shoppings especificamente pode mostrar em termos de retomada. O primeiro ponto, eu acho que é mais importante é exatamente vir para a Money Week, pegar essas informações, se informar, porque eu acho que a decisão de investimento tem que ser
tem que sempre ser pautado com informações. E a Multiplan, temos um relatório bastante extenso, com bastante informações, mas é bem claro algumas indicações que a gente vê acontecendo no mercado de shopping centers. A gente teve no ano passado um teste muito árduo, onde a gente teve que conviver com todos os nossos shoppings fechados. Então, imagina uma empresa de shopping com seus shoppings fechados. Ela tem como sobreviver? E a gente deixou claramente que sim. A gente conseguiu reduzir custos, conseguiu gerar caixa, conseguiu desalavancar. Logo em seguida, a gente teve que testar, bem, então o nosso cliente ficou treinado agora a ficar em casa, a fazer compra em casa, a tentar malhar em casa, a ensinar os filhos em casa. E o que a gente percebeu é que assim, quando foi liberada a volta para os shopping centers, eles voltaram com força. Então, isso foi um teste que a gente viu no terceiro trimestre bem claro, no quarto trimestre mais forte ainda, e por fim, isso também refletiu na locação que eu já falei 2 vezes antes. E o que a gente percebe é que a gente hoje em dia já tem shoppings que voltaram a ter venda 100% e aluguel 100%, então a gente fica bem otimista em relação a isso. No entanto, né, como a Aline já destacou também, o preço da ação fica muito abaixo do que ela já foi, já estava em uns R$36, hoje em dia ainda 25 mais ou menos, muito pautado exatamente nesse ponto de que é perpetuado essa pandemia. E espero eu que ela vai acabar, né? O que eu mais desejo aqui é que a vacina chegue logo para todos. E com isso a gente possa voltar para o nosso dia a dia. Então, hoje em dia, a correlação entre o horário, venda e aluguel ainda é muito alta. A gente pode ver que quando o shopping fecha, obviamente, isso tudo cai, quando ele abre, as coisas melhoram. E pensar que a gente não chegou em nenhum mês a ter, aliás, nenhum dia, a ter 100% shoppings, abrindo 100% do horário, com 100% da capacidade, podendo ter todos os eventos, isso nos deixa muito otimista, porque, como eu já dito, a gente já tem resultados assim que mostram um retorno para os números de 2019. Então, só me resta realmente sonhar que a gente tenha essa vacina para que a gente possa mostrar ao mercado como hoje em dia o shopping faz parte da vida prazerosa das pessoas. Pessoas vão para o shopping porque é algo bom. E se as pessoas continuarem buscando ter felicidade na vida, com certeza o shopping vai fazer parte disso. Então, nesse momento de curto prazo, o driver com certeza seriam pronunciamentos das autoridades em relação ao fechamento e abertura. Mas para o longo prazo, questões que a gente abordou aqui rapidamente, como o próprio reajuste de aluguel pelo GPDI, que foi repassado, mas ainda conta com desconto que a gente podemos recuperar. O fato da gente ainda estar falando de outros greenfields, como o Jacarepaguá, que abre no final do ano, falando de expansões, como em Barigui, no Diamond Mall, ou falando de grandes projetos residenciais, como no Sul ou no Nordeste, temos ainda muito que a empresa vai crescer. E nesse momento, infelizmente, o holofote está muito nessas notícias ruins, de fechamentos e da pandemia. Mas estou aqui com o meu desejo aqui de melhoras para todo mundo, que a saúde volte para todos, e com isso a saúde financeira do varejo e toda a economia, e que a gente possa mostrar como a Multiplan vai ter ainda muito crescimento pela frente, alegrando a vida das pessoas, e que com isso também a gente tenha anos melhores e melhores de bastante retorno, lucratividade para todos. Amém. Para a gente finalizar também, eu queria aproveitar esse gancho, né? Todo mundo mudou. Menina, eu queria dizer, como é que vocês estão fazendo para chegar no investidor final? A gente tem, o número de CPF está cada vez maior na Bolsa, os RIs das empresas estão precisando também se reformular, né, para essa mensagem chegar da maneira mais fácil, mais clara, para o investidor pequeno, né, para a pessoa que compra na Vivara, quer investir na Vivara. Como é que vocês têm feito para essa mensagem chegar da maneira mais clara, para as pessoas conseguirem entender e atrair a atenção de mais investidores, né? Investidores são as pessoas aqui que estão assistindo a gente, né? Investidores do varejo. De fato, nós RIs aí da velha escola, né? Eu tenho 12 anos de RI, a gente precisa se reinventar de fato. Nós fomos treinados para falar com o investidor institucional, né? Toda nossa história de carreira ali foi de se preparar para falar com aquele investidor mais rebuscado, que exige uma comunicação um pouco mais técnica, e com esse advento de CPFs, a gente está tendo que se reinventar de fato, né? A gente tem participado, aqui na Vivara, a gente tem buscado participar e ficar muito próximo de eventos focados em investidor pessoa física. A gente tem feito uma sequência de lives e interações aí com casas de research independentes. Isso tem sido um dos focos estratégicos aqui do nosso programa de RI. E essa reinvenção de fato, né? Eu brinco que trabalhar no varejo, né, em RI de varejo, deixa as coisas um pouquinho mais simples, né? Porque eu acho que falar de negócios
de empresas que não tem uma história tão tangível como uma loja que está ali no shopping à disposição de todo mundo, que a marca já é conhecida, como é o caso da Vivara, é um pouquinho mais difícil quando você está em um setor mais difícil de tangibilizar, né? No caso da Vivara, a história é muito tangível, né? Uma loja que todo mundo conhece, a gente procura estar sempre voltando ali, mostrando como é que é a dinâmica de loja para esse cliente que é investidor também, né? Você tá os stakeholders estão cada vez mais misturados ali, né? Ele é cliente, ele é investidor, enfim, a gente tem que falar com ele pensando nessa jornada dele em todas as interações com a marca. É um desafio para a gente tem buscado estar muito próximos e cada vez mais próximos desses investidores para conseguir dar visibilidade aí e ficar no radar de todo mundo, também de pessoa física, né, além dos institucionais. Legal, legal. Aline, suas considerações finais, né? As principais teses aí, a principal visão da EQ Asset a respeito do que vai acontecer com o varejo nos próximos meses e anos. A gente está otimista com o varejo, né, EQ Asset. A gente acha que, assim, conforme for avançando a vacinação e a reabertura da economia, os setores que estão muito atrasados devem começar a andar. Então, a gente está mais otimista hoje com o varejo físico do que com o varejo online. Apesar de gostar muito da tese estrutural do e-commerce, nessa fase do ciclo que a gente está vivendo, o varejo físico, especialmente no segundo semestre, deve performar bem melhor. Então, a gente está bastante animado e eu queria aproveitar e convidar as pessoas que estão assistindo para conhecer a EQ Asset. A gente fundou a Asset no final do ano passado, dentro da EQ Investimentos. Enfim, queria convidar vocês para conhecer a gente e estamos super disponíveis, super transparentes, à disposição. Legal, legal. Pessoal, eu queria agradecer muito a presença dos nossos palestrantes, queria agradecer muito também pela audiência, ao convite da EQI, da Money Week, um evento fantástico, muito legal a gente poder falar de um tema que é tão importante para a nossa economia e deixar aqui meu agradecimento, então, e um abraço para todo mundo. Obrigado pelos palestrantes também pela participação.